Ensinamentos do Hierofante Ptahhotep, no Antigo Egito. Iniciação. O que conseguiu aprender durante seus esforços para ficar em silêncio? Aprendeu a dominar apenas a habilidade de manter silêncio? Não, mestre. Isso é simplesmente impossível. Enquanto lutava com o silêncio, precisei lutar ao mesmo tempo com a palavra. À medida que dominei o silêncio, também dominei a palavra. Pois calar-se não significa falar, e falar não significa calar-se. Não consegui separar as duas coisas. Descobri que da mesma forma que uma moeda tem dois lados e continua sendo uma unidade, também calar e falar são dois lados de uma única unidade. Certo, Disse Ptahhotep, levantando-se. Levou-me até um dos grandes blocos de pedras brancos que formavam a parede. Apontou para a superfície branca e lisa da pedra e perguntou: o que vê na superfície branca? Nada, respondi. O que posso desenhar sobre ela? Tudo. Bem, esse nada, então contém em si o todo. Nesse estado, ambos formam a unidade perfeita. Podemos reconhecer parte da unidade somente quando ela se separa, desagrega e destaca-se da unidade. Veja, agora vou desenhar um trevo com tinta verde sobre a superfície. O trevo já está sobre ela antes. Você não pode reconhecê-lo, visto que a forma positiva do trevo e a natureza negativa do pano de fundo ainda são uma coisa só. São absolutamente idênticos. A forma do trevo ainda não está separada do todo, que está contida nesse nada. Pelo fato de o trevo aparecer na cor verde, separou-se do todo e tornou-se reconhecível. Agora pense em algo muito importante. Se o trevo surgiu em cor verde sobre a superfície branca, isso significa que sua forma deixou a cor complementar no todo. Nesse caso, a cor é a cor vermelha. Como sua imagem indivisível, negativa, saiba que tudo o que você vê só é reconhecível porque se separou da metade complementar, e esta ficou invisível, não foi revelada. Você só obterá o conhecimento comparando os dois lados que se separaram, o lado positivo e o negativo. Enquanto esses dois aspectos continuarem fundidos um no outro, não poderá reconhecê-los, nem conhecer nada. Observe o mundo visível, minha filha. Ele só pode ser reconhecido porque se separou da unidade, em que nada e tudo ainda repousa um no outro. Portanto, separou-se da unidade absoluta, a que denominamos Deus. Só conseguimos conhecer a criação porque o positivo separou-se do negativo e podemos compará-los. Não existe conhecimento sem que a unidade se divida em duas metades, uma revelada e a outra não. O seu reflexo. O que possibilita reconhecê-las por comparação. Agora venha comigo. Ptahhotep levou-me até o outro aposento, onde colocou uma estatueta sobre uma grande mesa perto da parede branca. Atrás do objeto, à direita e à esquerda, colocou uma lamparina para a figura projetar uma sombra nas duas direções. Em seguida, Ptahhotep pegou uma lâmina vermelha transparente e segurou-a diante da luz da direita. Para minha grande surpresa, na parede da direita apareceu uma sombra vermelha e do lado esquerdo projetou-se uma sombra verde clara. Como pode ser isso, mestre? Perguntei espantada. Pense e descobrirá por si mesma a resposta, minha filha. Disse Ptahhotep. Fiquei em silêncio por algum momento, concentrando-me até divisar a solução. Então expliquei. A estatueta retém a cor vermelha e deixa apenas a cor complementar surgir na parede. Em contrapartida, a estatueta reflete toda a luz da outra lamparina e assim
parece que a sombra do outro lado se tornou vermelha. Muito bem. Disse Ptahhotep. As duas cores não podem existir uma sem a outra, da mesma forma que silenciar-se e calar-se. Seja lá o que se revelar no mundo do conhecimento, a parte complementar ficará irrevelada. Quando você fala, o lado negativo do silêncio não é manifestado. Quando você se cala, o lado positivo do silêncio, a fala, não se manifesta. Quando vemos uma montanha, o seu lado negativo tem de ser um vale. Como seria possível existir uma montanha sem que houvesse vale e um vale se não houvesse montanha? Nada pode manifestar-se, tornar-se conhecido, sem que o oposto, o contrário complementar esteja simultaneamente presente na forma invisível. Quando algo de positivo se manifesta, o lado negativo fica oculto e vice-versa. Quando surge o negativo, o positivo não aparece. Onde aparecer um lado, o outro terá de estar presente, nem que seja no estado invisível. O fato de se pertencerem os une para sempre. Portanto, a separação é apenas aparente, porque mesmo que as duas metades complementares estejam separadas e distantes da unidade total, não se distanciam uma da outra e tampouco podem abandonar-se. A unidade divina inseparável manifesta-se por toda parte, pois também, nessa aparente separação, continua a atuar como uma força recíproca de atração entre positivo e negativo. Eles lutam para voltar a seu estado original, lutam para voltar à unidade divina. Mesmo quando algo aparece no mundo visível, não pode separar-se definitivamente da unidade divina. Em alguma ocasião, mais cedo ou mais tarde, voltará a essa unidade, unindo-se à sua metade complementar. Porém, a força que existe em todos os seres vivos e que obriga essa volta à unidade, denominamos Deus. A criação, o mundo cognoscível, é como uma árvore. À direita dá frutos bons e positivos, e à esquerda maus e negativos. Ambos os lados pertencem, no entanto, ao mesmo tronco, à mesma unidade. Somente pela divisão da unidade, que não é boa nem má, mas divina, surgem o bem e o mal. Graças a ela, o conhecimento foi possível. Por conseguinte, o mundo cognoscível precisa conter o bem e o mal, caso contrário não é cognoscível, nem tampouco possível. Toda a criação é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Criador, Deus, não caiu da unidade e separou-se dela, constituindo uma metade reconhecível da unidade. Mas Deus é a própria unidade. Ele está acima de tudo o que criou e distanciou-se da unidade, repousando em si mesmo na mais perfeita unidade. Ele é o nada, que se sobrepõe ao tudo e se manifesta. Porém, nele, o nada e o tudo representam a unidade divina inseparável. A criação sempre representa a metade do todo que se separou da unidade e que pode ser reconhecida por meio da comparação com a metade que ficou oculta. Portanto, você nunca poderá encontrar Deus, o Criador do mundo, nem reconhecê-lo, porque ele não tem uma metade que complemente com o que seja possível compará-lo. Na verdade, inexiste a possibilidade de compará-lo com alguma coisa. Consequentemente, não há possibilidade de reconhecê-lo. Deus só pode ser você mesma. Ouça, minha filha, há apenas um ser eterno, um único Deus. Esse ser único vive em tudo, e em tudo vive esse único Deus, que é a unidade indivisível. Ele é onipresente. Abarca todo o universo. O universo todo vive porque Deus lhe dá vida com o seu ser eterno. Portanto,
Deus é como a árvore da vida, que reproduz e dá vida à própria essência do mundo criado. Reconhecível, destacado da sua metade complementar, portanto, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, o mundo criado, vive apenas porque a árvore da vida, Deus, insufla a própria vida em suas veias, vivendo nele. O mundo material se parece com uma árvore da morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Deus que habita nela é a árvore da vida, que vive em tudo o que foi criado. Deus é um só. Esse único Deus é o si mesmo, o eu mais íntimo de todos os seres vivos. Deus está presente em toda parte, visto que duas coisas não podem ocupar o mesmo tempo, o mesmo lugar, e como nada pode desalojar Deus de algum ponto do universo, então todos os fenômenos só podem estar presente um e o mesmo Deus como si mesmo. Deus é a unidade indivisível. Todos os seres vivos, todas as plantas, os animais e o próprio homem são frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Consequentemente, estão vivos porque o fluxo vital da árvore da vida flui por suas veias, porque a árvore da vida vive neles. Também vive em mim, filhinha, e em você. O seu corpo é um fruto da árvore da morte e não tem vida própria. Mas em você também vive a árvore da vida, e você só está viva porque Deus vive em você como seu eu, mantendo vivo o seu corpo e a sua pessoa. Por ter se encarnado num corpo, você se tornou um ser cognoscível. Você separou sua consciência do nada e do todo, separou-se de Deus, por seu eu verdadeiro, saiu do paraíso divino original, onde todas as possibilidades de manifestação, portanto todas as plantas, todos os animais e o próprio homem, ainda são uma unidade total. Você caiu na multiplicidade da diferenciação. É uma revelação, uma criatura. Consequentemente, tudo que você é aqui na Terra é a metade revelada da unidade mescla do bem e do mal. É visto que seu consciente foi transferido para o corpo. Você despertou nele. Isso é, a sua consciência tornou-se idêntica ao corpo. Comer alguma coisa significa tornar-se idêntico, pois você é o resultado do que come. Você é o que come. Pelo fato da sua consciência identificar-se com o corpo, simbolicamente falando, você comeu os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal e tornou-se mortal. No entanto, ouça, o corpo é o resultado e a consequência da separação. Ele é apenas a metade visível do seu eu verdadeiro. A outra metade ficou na parte inconsciente da parte invisível do seu ser. Quando unir essas duas metades complementares, poderá reencontrar a unidade divina. É impossível viver a unidade fisicamente. Tornar-se visível, corpórea, a metade inconsciente e unir as duas. Pois uma consciência não pode dar vida a dois corpos. Se quiser viver a essência da metade complementar em seu corpo, isso significará a morte. Se ele se tornou visível justamente por se ter separado de sua metade complementar, a reunião acarretaria a morte como consequência. Mas você pode viver a unidade divina com sua metade complementar ainda no corpo, num estado de plena consciência. Você pode ampliar, estender seu consciente até tomar total conhecimento do seu inconsciente, até sentir a sua metade invisível, de forma consciente, e desta forma concretizar a unidade divina na sua consciência. Enquanto o corpo vive no mundo visível manifestado, você pode fundir outra vez o seu verdadeiro eu de que se afastou, numa perfeita unidade, e, enquanto ainda viver na vida material e bem-aventurança divina, poderá ser Deus.
Essa luta pela reintegração está em tudo o que foi criado. Todo ser vivo procura sua outra metade, a fim de tornar a unir-se com ela. Os fenômenos positivos, os masculinos, procuram os negativos, femininos, e vice-versa. Essa luta das forças positivas e negativas compõe até mesmo a mais profunda estrutura da matéria. Em outras palavras, não haveria matéria se não existisse essa luta, pois essa luta pela unidade, pelo estado de ser Deus, ocasiona a força de atração entre as forças positivas e negativas. Todo o universo está construído sobre essa luta, pelo estado divino primitivo. A fonte de todas as forças de manifestação do mundo é justamente ela. A natureza se utiliza dessa luta e, projetada para o corpo, ela se transforma em energia sexual. Mas enquanto um ser vivo procurar a outra metade do seu lado exterior, no mundo criado e reconhecível, nunca encontrará a unidade, porque sua metade complementar não está nesse lado, na revelação, separada dele, mas unida no próprio inconsciente irrevelado. Não poderia existir qualquer ser vivo se a outra metade não estivesse no plano invisível. Veja, minha filha, observe-se. O oposto de tudo que você é e revela em sua parte consciente e que torna manifesto está contido no seu inconsciente, que, no entanto, também lhe pertence, pois ele também é você. Não encontrará a metade que a complemente no exterior. Também não a encontrará num homem de carne e osso. Conseguirá encontrá-la no inconsciente do seu próprio eu. Se unir essas duas metades do seu eu na consciência, voltará a participar do nada e do tudo, tornando-se idêntica a Deus. É visto que nessa união que acontece em seu consciente, cessa a eterna saudade do seu ser material, pois ele encontrou o seu complemento e com esse fundiu-se numa unidade. O seu desejo sexual também acaba. Você se sentirá perfeita, viverá na vida física o estado divino, a imortalidade, a felicidade. Você terá se completado. E como em cada ser vivo habita o mesmo e único ser, você se tornará idêntica ao ser verdadeiro de cada ser vivo. Assim que despertar o seu verdadeiro eu, obterá a unidade com Deus, mas simultaneamente também com o universo. Levará a consciência do seu corpo, do seu ser pessoal, e viverá a consciência cósmica total. Em cada ser vivo, em todo o universo, em Deus, você se sentirá como eu. Isso significa que você terá comido de novo os frutos da árvore da vida. Você terá passado do mundo dos efeitos para o mundo das causas primordiais, do transitório para o eterno, do manifesto para o princípio criador e do reino da morte para o reino da vida, no ser eterno. E isso é a iniciação. Ptah-hotep parou de falar. Mas vejo essa unidade divina concretizada em seus olhos de profundidade inescrutável e celeste. Desses olhos irradiam-se a felicidade infinita, a paz, a tranquilidade, e essas passam para minha alma. Em seu olhar vejo a realização da verdade. Em seguida, ele me abençoa e eu parto. Trecho extraído do livro Iniciação, de Elizabeth Reich.